Lula tem razão e o mundo apoia sua denúncia do genocídio de Israel na Palestina. O presidente logrou êxito ao comparar o genocídio palestino com o Holocausto euro-judeu e as políticas da Alemanha nazista na Europa. Informação da Federação Árabe-Palestina do Brasil, a FEPAL, que nós reproduzimos aqui na Folha Democrata com a foto do querido Ricardo Stuckert. O presidente Lula logrou êxito ao comparar o genocídio palestino com o Holocausto euro-judeu e as políticas da Alemanha nazista na Europa. Nós da FEPAL agradecemos o gesto corajoso de Lula, que em sua ação lava a alma dos palestinos e daqueles que têm ainda alguma humanidade e decência em reconhecer a magnitude da tragédia humanitária que vivemos nesse momento. E tem suas implicações internacionais importantíssimas. O sionismo é uma ideologia genocida, colonial, supremacista e que impetra um apartheid sobre os palestinos. Suas táticas são tão violentas quanto as práticas nazistas e seguem à risca a cartilha das ideologias supremacistas que o mundo conhece e condena. Lula, nesse sentido, ao compreender a magnitude da tragédia que Gaza vive hoje, relaciona ao infeliz acontecimento do Holocausto euro-judeu, para usar uma terminologia da própria FEPAL. Portanto, nos debruçamos a tal comparação para trazer números de uma triste realidade. O genocídio que Israel faz na Palestina não tem precedente histórico. Basta ver os números, vamos entender. Em 135 dias de genocídio, 18 de fevereiro de 2024 na Palestina, mortos 29.398 e 8.000 corpos desaparecidos sob os escombros. Total, 37.398 palestinos assassinados. Isso representa 1,68% da população de Gaza. Aplicada a porcentagem equivalente em 135 dias, no mundo seriam 136 milhões de mortos em 135 dias. Na Europa, 12,6 milhões. No Brasil, cerca de 3,4 milhões de assassinatos. Para vocês terem uma ideia, seria 3 vezes as mortes que nós tivemos na pandemia. Porque a pandemia matou 700 mil e 1 milhão de pessoas na questão das mortes correlatas. Nessa escala do extermínio, em 6 anos, duração da Segunda Guerra Mundial, seriam 2,3 bilhões de mortos no mundo, 214 milhões de mortos na Europa, 3 vezes mais do que a Segunda Guerra Mundial, e 58,5 milhões de mortos no Brasil. Falando apenas de crianças, Israel mata, proporcionalmente, no mínimo 236 vezes mais crianças do que na Segunda Guerra Mundial. Se os números não te bastam, puxe na memória os horrores que você viu em Gaza. Israel mata em escala industrial. Uma população miserável, indefesa e composta por 73% de refugiados da Nakba entre 47 e 51. Factualmente, não há precedente histórico para tamanho horror. A comparação de Lula é óbvia para quem tem um mínimo de honestidade intelectual. O genocídio palestino é factualmente igual ou pior do que o Holocausto euro-judaico. No entanto, a grandeza de Lula não está só na coragem de dizer o óbvio, mas também no timing. Israel está prestes a invadir Rafah. A FEPAL tem esse costume, né? Eles botam Israel entre aspas, porque eles consideram que os israelenses fizeram uma invasão dos territórios palestinos, né? Eles são bem duros na avaliação de Israel, o que é merecido, sobretudo com a matança que a gente está vendo. Israel está prestes a invadir Rafah, extremo sul de Gaza, que abriga 1,5 milhões de palestinos em tendas. Ao mesmo tempo, o maior campo de refugiados da história, o maior campo de concentração gigantesco e em vias de se tornar o maior campo de extermínio já visto. Nesse contexto, Lula joga os holofotes e muita pressão internacional em Netanyahu, em um momento chave da história do genocídio palestino, o primeiro televisionado, testemunhado por bilhões de pessoas nas telas de TV, computadores e celulares, páginas de jornais e revistas, na locução de rádios, púlpitos e praças públicas. A falta de condenação internacional, principalmente dos aliados ocidentais de Netanyahu às declarações de Lula, escancaram o isolamento internacional de Israel e dão ao presidente brasileiro apoio, no mínimo, tácito. Em última instância, o gesto de Lula pode ter freado, ou pelo menos
impedido, né, a invasão a Rafah, e isso é gigantesco. A causa palestina é hoje o epicentro da luta anticolonial no mundo. Lula reafirma sua posição como liderança do Sul global e desafia o Norte imperial e cada vez menos global na licença concedida por este ao genocídio que Israel promove na Palestina. Lula pode e deve ir além ao romper laços diplomáticos, suspender acordos de cooperação e liderar o Sul global em uma campanha de boicote, desinvestimento e sanções a Israel. Sobre o bastião de Lula, o Brasil e o Sul global podem fazer cessar o genocídio palestino. Ele está falando da campanha do BDS, tá? Das sanções aí às empresas que apoiam Israel. Sob o bastião de Lula, o Brasil e o Sul global podem fazer cessar o genocídio palestino. Lula e Brasil têm prestígio, relevância e força internacional para isso. Podemos imaginar que, se houvesse ao menos um Lula nos idos de 1938, 39, talvez a Alemanha nazista tivesse sido parada muito antes e seus crimes, incluindo o Holocausto euro-judaico, não tivessem acontecido. O silêncio dos que se acovardam diante de Hitler não é o de Lula hoje diante do Holocausto palestino. Lula tem razão, o genocídio palestino é perfeitamente comparável ao Holocausto euro-judaico e deve cessar imediatamente. Palestina livre do apartheid a partir do Brasil, dia 19 de fevereiro de 2024. Esse texto é de algum tempo atrás, tá, gente? Não é recente, mas é sempre bom ler. Como o presidente Lula não é covarde, como o presidente Lula é corajoso, como o presidente Lula teve uma coragem internacional de peitar interesses muito grandes. Nós estamos vivendo num mundo pós-pandemia e com duas guerras regionais muito importantes rolando, com riscos, inclusive, em escala global. É terrível isso que a gente está vivendo e, no entanto, nós temos, diferente de Bolsonaro, que foi o pior presidente naquele período histórico, nós temos agora o melhor presidente que nós poderíamos ter para esse período histórico que a gente está encarando agora, meus queridos e minhas queridas. Então é excelente que Luiz Inácio Lula da Silva seja o nosso líder nessa difícil travessia.